Meu nome é Gabriela, tenho 38 anos. E durante muitos anos minha família acreditou que eu existia apenas para resolver os problemas deles. Eu pagava contas, organizava documentos, ajudava nos negócios do meu pai e, quando alguém precisava de dinheiro, era quase sempre o meu telefone que tocava. Mesmo assim, dentro daquela família, eu nunca me senti verdadeiramente valorizada. Naquela noite de ação de graças, porém, tudo mudou. A mesa estava cheia. A comida já tinha sido servida e todos conversavam como se nossa família fosse perfeita. Eu permanecia quieta, como sempre. Até que minha irmã Chloe começou a reclamar de uma coisa pequena. Um comentário virou discussão, e a discussão rapidamente se transformou em uma humilhação pública. "Você sempre acha que sabe mais do que todo mundo?" Ela gritou. Eu respirei fundo e tentei não responder, mas Chloe não parou. "Talvez você devesse aprender a ficar no seu lugar." Olhei para meus pais esperando que alguém dissesse alguma coisa. Minha mãe apenas desviou os olhos. Meu pai continuou sentado, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Então Chloe me empurrou e me deu um tapa. O silêncio que veio depois foi mais doloroso do que qualquer palavra. Levei a mão ao rosto e olhei para minha família. Pela primeira vez não senti vontade de pedir desculpas, explicar minha versão ou tentar consertar aquela situação. Minha mãe foi ainda mais longe. "Se você não consegue conviver com sua irmã, então vá embora." Fiquei alguns segundos parada. Depois me levantei. Peguei meu casaco, caminhei até a porta e saí sem discutir. Enquanto atravessava o caminho congelado até o meu carro, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eles tinham acabado de cometer um erro que ainda não compreendiam. Durante anos, eles confundiram minha paciência com fraqueza. Não sabiam que eu tinha mantido registros de cada empréstimo, cada pagamento e cada investimento que havia feito para salvar os negócios da família. Não sabiam que várias propriedades e contratos que eles consideravam seus estavam ligados a empresas que eu controlava. E principalmente, não sabiam que naquela noite eu havia decidido parar de protegê-los. Cheguei ao meu apartamento pouco depois da meia-noite. Coloquei o casaco sobre a cadeira. Abri meu computador e observei os documentos financeiros que eu havia guardado durante anos. Então olhei para o relógio. 5:58. Eu poderia simplesmente esquecer aquela noite. Mas depois de tantos anos sendo tratada como invisível, finalmente faria uma pergunta que nunca tinha feito. O que aconteceria com minha família se eu simplesmente parasse de sustentá-la? 2 minutos depois, comecei a descobrir a resposta. Naquela madrugada, sentei diante do computador e comecei a revisar os documentos da minha família. Durante anos, guardei contratos, comprovantes e registros de transferências. Eu sabia que, se algum dia precisasse provar a verdade, teria tudo documentado. Comecei pelo negócio do meu pai. Ele dizia que havia construído a empresa sozinho, mas os documentos mostravam outra realidade. Quando a empresa quase perdeu seu principal contrato, fui eu quem cobriu a dívida. Quando os fornecedores ameaçaram parar as entregas, fui eu quem negociou os pagamentos. E quando o banco exigiu garantias, foram meus investimentos que salvaram a empresa. Meu pai nunca agradeceu. Depois revisei os documentos da casa. Minha família tratava aquela propriedade como se fosse totalmente deles, mas uma parte importante da compra havia sido financiada por mim. Também encontrei anos de pagamentos de seguros, impostos e outras despesas que eu havia assumido. Somei tudo. O valor era enorme. Naquele momento, entendi que minha família havia construído uma vida confortável usando minha disposição de ajudar. Peguei o celular e comecei a cancelar os pagamentos que eram responsabilidade deles, um por um, sem discussão. Às 2:17 meu pai ligou. Não atendi. Depois mandou uma mensagem. "Gabriela, volte para casa. Precisamos conversar." Quase ri. "Casa? Depois de me expulsarem?" Não respondi. Continuei procurando nos documentos. Às 3:05 encontrei algo que mudaria tudo. Um contrato tinha uma cláusula que me permitia recuperar determinados ativos caso os pagamentos fossem interrompidos ou a empresa não cumprisse suas obrigações financeiras. Li novamente. Tudo estava documentado. E naquela noite, decidi não cobrir mais nenhuma dívida. Peguei uma caneta e escrevi: "Vocês me expulsaram pensando que estavam se livrando de mim." Olhei para o relógio. 4h. O amanhecer estava chegando. Minha família ainda não sabia. Mas quando o sol nascesse, eles descobririam uma coisa. Aquela vida perfeita que acreditavam ter construído só existia porque, durante anos, eu estava por trás dela. E dessa vez, eu não estaria lá para salvá-los. Às 6h eu ainda estava diante do computador. A cidade começava a se acordar, mas meu apartamento continuava em silêncio. Eu havia passado a noite colocando minha vida financeira em ordem e, pela primeira vez em muitos anos, não estava pensando em proteger minha família. Estava pensando em proteger a mim mesma. Às 7:02 meu celular começou a vibrar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Chloe.
Não atendi nenhuma ligação. Poucos segundos depois, uma mensagem de Chloe apareceu. Meu cartão foi recusado. O que você fez? Não respondi. Logo depois, meu pai mandou outra mensagem. Os pagamentos da empresa não estão passando. Respirei fundo. Era exatamente o que eu esperava. Durante anos, meu pai tratou minha ajuda como uma obrigação. Agora estava descobrindo a diferença entre receber ajuda e ter direito a ela. Às 7h40, minha mãe começou a enviar mensagens desesperadas, perguntando por que os pagamentos haviam sido interrompidos e se eu estava tentando punir a família. Não, eu não estava punindo ninguém. Apenas tinha parado de pagar por uma vida que nunca me deram o direito de questionar. Às 8h15, um advogado responsável por parte dos documentos da propriedade me ligou. Ele confirmou que os registros estavam corretos e que eu tinha direitos sobre os ativos que havia financiado. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. Mas ainda havia uma última coisa que eu precisava fazer. Às 9h10, enviei um documento para o e-mail do meu pai. Era uma notificação formal, sem insultos, sem ameaças. Apenas fatos, datas, valores e prazos. No final, havia uma única frase. Minha responsabilidade financeira por esta família termina hoje. Menos de 5 minutos depois, meu telefone tocou. Era Chloe. Atendi. Você ficou completamente louca? Ela gritou. Mantive a voz calma. Não, Chloe. Eu finalmente parei de ignorar a realidade. Você não pode fazer isso conosco. Olhei para os documentos sobre a mesa. Posso parar de sustentar vocês. É só isso que estou fazendo. Ela ficou em silêncio. Então disse algo que eu nunca pensei que ouviria. Por favor, Gabriela. Precisamos de você. Fechei os olhos. Durante quase 20 anos, eu precisei deles. Eles nunca perceberam. Agora, pela primeira vez, eles precisavam de mim. E eu já não estava disponível. Às 10h30, recebi uma última ligação do meu pai. Dessa vez, sua voz não tinha autoridade. Gabriela, precisamos conversar pessoalmente. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Tudo bem, mas desta vez vocês vão me ouvir. Encontrei meus pais e Chloe naquela mesma tarde. O ambiente era completamente diferente do jantar da noite anterior. Ninguém gritava. Ninguém me interrompia. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Dentro estavam os comprovantes de todos os pagamentos que eu havia feito durante anos, os contratos das propriedades, os registros dos investimentos e os documentos que mostravam exatamente o quanto eu havia sustentado aquela família. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou olhando para os papéis sem dizer uma palavra. Chloe, que normalmente sempre tinha alguma resposta, permaneceu completamente quieta. Eu não fiz isso para destruir vocês, eu disse. Fiz porque vocês finalmente precisam aprender a viver sem me tratar, como uma obrigação. Meu pai levantou os olhos. Nós somos sua família. Respirei fundo. Família não é uma licença para humilhar alguém. Família também significa respeito. Ninguém respondeu. Então expliquei minha decisão final. Eu não tomaria nada que não fosse meu. Não queria a casa deles por vingança. Não queria dinheiro apenas para provar que tinha poder. Eu queria recuperar aquilo que havia colocado ali e encerrar minha responsabilidade financeira. O advogado cuidaria de toda a parte legal. Minha família teria um prazo para organizar suas próprias finanças e decidir o que faria dali em diante. Quando saí daquele lugar, não senti a satisfação de uma vingança. Senti algo muito melhor. Liberdade. Naquela noite, voltei para meu apartamento. Preparei uma xícara de café e sentei perto da janela. Pela primeira vez em quase 20 anos, meu telefone estava silencioso. Nenhuma emergência. Nenhum pedido de dinheiro. Nenhuma cobrança. Nenhuma pessoa esperando que eu resolvesse seus problemas. Olhei para a cidade iluminada e percebi uma coisa que demorei anos para entender. Eu não tinha perdido minha família naquela noite de ação de graças. Eu tinha perdido a obrigação de continuar me sacrificando por pessoas que nunca enxergaram meu valor. Minha família precisaria reconstruir a própria vida. E eu finalmente poderia construir a minha. Aquela noite começou com uma porta sendo fechada na minha frente, mas terminou com outra porta se abrindo. Uma porta para uma vida onde eu não precisava implorar por respeito. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha lembrado você de alguém que confundiu sua bondade com fraqueza. Então me conte nos comentários. Você teria feito o mesmo no meu lugar? E se gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal, para não perder as próximas histórias de reviravoltas, justiça e recomeços. Porque às vezes, a melhor vingança não é destruir quem machucou você. É simplesmente parar de permitir que essa pessoa controle a sua vida